Sejam bem-vindos ao Na Horta da Raposa. Eu sou a Fox e hoje nós vamos falar sobre plantas. Vem comigo. Bom, pelo tempo que eu tô aqui, pelo que eu contei pra vocês, já dá pra perceber que eu sou uma pessoa bem natureba, então é bem normal que eu gostasse de plantas. Mas a história não é bem assim. Desde pequena eu sempre gostei muito de plantas, porém eu não tinha elas. A única coisa que eu tinha era um pé de rosa, que eu tinha plantado na minha casa, no quintal da minha casa, e ele ficou simplesmente enorme. E eu sempre gostei bastante de plantas. Sempre gostei muito de natureza, de folhinhas, de verdes. E aí, com o passar do tempo, quando a gente mudou de casa, eu tirei uma muda daquela planta e plantei de novo. E o pé de rosa de novo cresceu e ficou enorme. Minha mãe, minha avó, minha tia, toda a minha família é simplesmente todo mundo muito apaixonado por planta. Porém, eu era a única que não tinha plantas assim. Por motivos de até hoje eu também não sei. Eu não sei como uma pessoa que gosta de plantas nunca tinha tido plantas antes. Mas passou. Aí depois disso, quando eu comecei a namorar com o meu atual, com o Felipe, em um dos nossos primeiros encontros, ele sabia que minha mãe gostava muito de plantas. Aí ele comprou 2 mini cactos, né? Ele deu um pra minha mãe e deu um pra mim. Porém, o meu, quem cuidava era minha mãe, porque eu não sabia cuidar de um cacto. Eu nunca tinha tido uma planta assim que eu precisasse cuidar, sabe? Então, quando ele me deu, era um cactozinho desse tamanhozinho assim, com o vasinho. A coisa mais fofa que eu já tinha visto no mundo. Minha mãe que cuidava porque eu tinha muito medo de acabar matando ele. E depois disso, eu comecei a ter mais contato com plantas quando meu namorado ele me levou para a feira do chocolate, lá em Ilhéus. E lá vendia muitas mudas de plantas. Meu pai, ele tem uma roça. Eu vivi a minha vida toda em roças, do meu avô, da minha avó. Só que eu não sei como, eu nunca tinha tido tanto contato assim com plantas minhas. E lá nessa feira eu vi eles estavam vendendo mudas de ipê. E aí eu resolvi comprar uma muda de ipê. Tem uma foto aqui, ó. Minha com a mudinha no dia. E aí depois disso, eu levei pra casa. E aí a gente plantou. Isso tem o quê? 2 anos, eu acho. Ele tá simplesmente enorme. Vou botar aqui uma foto de como ele tá mais ou menos atualmente. Foi a última foto que eu tirei com ele. E, assim, ter essa sensação de você ter implantado algo, de você acompanhar esse processo, é uma coisa muito linda. Porém, depois que eu vim aqui para São Paulo, as coisas mudam um pouco. Porque lá na Bahia eu tinha minha cachorrinha, eu tinha a Kira. E o gato, Tomperinho. E eles eram a minha maior amizade, assim. Aqui, por mais que tenha uma gata, ela não é muito carinhosa. Ela morde. Ela tem um carinho meio bruto, sabe? E por muito tempo, sabe aquela sensação de que faltava algo? Pois é. Nisso, comecei a sentir vontade de ter plantas. Um belo dia, minha tia tem, eu tava cuidando das plantas dela e eu vi que tinha caído um pedacinho de um cacto. Esperei ela chegar do trabalho, perguntei se eu podia ficar e tudo mais, resolvi plantar. Eu dei o nome para ela de Joana. Sim, eu dou nome para minhas plantas. A Joana era um dedinho de um cacto desse tamanho. Atualmente, ela tá assim. Era só essa parte aqui de baixo, ela já deu essa parte aqui de cima e essa daqui que tá crescendo. Virou meu bebezinho. Meu dengo é ela. E aí depois disso, eu comecei a desenvolver ainda mais paixão, mais amor por plantas. Aí depois disso, eu ganhei, da minha tia também, a Leslie. Que eu já troquei ela de vaso umas 3, 4 vezes. Ela é essa daqui. Ela dá uma flor linda, dá uma flor parecendo uma estrela, a coisa mais linda do mundo. Mas ainda não deu. Enfim, ela ainda tá crescendo. Eu já troquei ela de vaso 3 vezes porque ela já cresceu o suficiente. E aí, depois disso, minha mãe veio me visitar. Quando minha mãe veio me visitar, agora em junho, ela falou bem assim: eu vou levar o seu cacto. Aí eu pensei, poxa, ela vai trazer meu cacto, né?
E já tem aquela coisa especial, porque foi meu namorado que me deu. Eu já era apaixonada por ele. Só que tinha muito tempo que eu não via ele. Quando minha mãe trouxe, eu fiquei assim... Esse é o cacto? Ela falou, é. Aquele mini cacto desse tamanho que eu tinha ganhado. Eu acho que ele cresceu um pouco. Mas sério. Minha paixão. Eu sou tão apaixonada por esse cacto. Sério, o nome dele é Chico. Sim. E aí, a questão é... Eu que já era uma pessoa totalmente natureba, agora sou uma pessoa natureba apaixonada por plantas. Ruiva gosta de plantas, eu tô só a Era Venenosa do Batman. Inclusive, tem até que fazer o cosplay dela. Mas assim, tem muita gente que tem dificuldade de cuidar de plantas. E eu entendo isso, porque toda planta é diferente, todas elas precisam de cuidados diferentes. E só que eu vejo muita coisa que o povo fica tipo... Tem gente que acha que cuidar de planta é só jogar lá de qualquer jeito, dar água e dar sol. Enquanto tem gente que sabe que cuidar de planta é muita dificuldade, é muita coisa. E acredite, cuidar de planta vai muito mais além do que você só colocar ela no sol, do que você colocar água. E do que você cuidar fisicamente dela. A planta, acredite ou não, elas sentem. Se você tem um carinho maior por elas, elas vão sentir. E nossa, eu converso com minhas plantas, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Eu dou nome para minhas plantas. E acreditem, eu sinto uma conexão maior com elas. É a coisa mais fofa do mundo. Eu atualmente tenho algumas plantas, acho que muitas no total. Algumas delas ainda não estão com nome, tipo essa daqui. Coisinha mais linda. Isso aqui são pétalas de uma outra planta da minha tia, que ela tava soltando as pétalas e a gente tentou dar mudas. Essa daqui é novinha, eu comprei ontem. É um cacto. Eu não aguento ir no mercado. Eu vou logo na seção de plantas. Essa daqui eu também comprei ontem. E ainda tem esse cactozinho aqui. E também meu berçário. Que já não basta ter plantas, ainda tem que sair tirando mudas. Esse aqui é o Zip. Esse daqui é o Rango. Aqui embaixo tá a Nina, não dá pra vocês verem aqui. Tem uma mudinha ali de uma suculenta que minha mãe me deu, que ela trouxe pra mim. Outra parte da Joana tá aqui, que eu tô esperando ela crescer. E assim, quando você se torna mãe de planta, acredite, é uma coisa surreal. Você não aguenta ver uma pessoa com uma planta que você já quer pedir uma mudinha. Você não aguenta estar andando na rua e ver uma planta diferente na rua que você tira uma mudinha. Você não aguenta ver plantas. E, acredite, é uma terapia muito boa. Se você nunca tentou cuidar de plantas, tente. É extremamente gratificante. Você quando vê ela crescendo, ela se desenvolvendo, é uma coisa maravilhosa. Tem plantas mais difíceis de cuidar, tem outras mais fáceis. Tem umas que se adaptam ao clima de onde você tá, tem outras que não. Então, eu acho que é muito importante também buscar saber disso. Tem plantas que são resistentes ao frio, outras nem tanto. Tem plantas que são mais resistentes a calor e à falta de água, outras nem tanto. Já tem plantas que são extremamente delicadas, que podem morrer com absolutamente qualquer coisa. Todas elas têm que ter um cuidado diferente. E qualquer hora eu vou trazer aqui um vídeo sobre plantas, sobre como cuidar pelo menos de algum tipo delas, dar algumas dicas, porque eu sei que tem muita gente com muita dificuldade em cuidar de plantas porque elas morrem, elas secam, algumas elas viram tipo uma geleia, sabe? Elas vão morrendo assim, elas tipo derretem. E eu acho que todo mundo deveria tentar, porque é uma terapia muito gostosinha. E sabe, só de você manter contato com a natureza dessa forma já ajuda no seu bem-estar tanto, mas tanto, mas tanto. Uma dica de ouro para vocês: conversem com as plantas. É muito bom, elas são as ótimas ouvintes. Não te atrapalham enquanto você está contando seus problemas. E pode parecer loucura no começo, você vai ficar se perguntando assim, mas depois vira algo rotineiro. Eu dou boa noite para minhas plantas, eu dou bom dia para elas, eu converso com elas, é por isso que eu dou nome a elas.
E é uma terapia muito boa. É uma coisa, por falta de palavras melhores, mágica. Sério. É um amor surreal. Se você puder plantar uma árvore, também plante. É gratificante ver o crescimento dela. Na minha cidade, na roça de meu pai, tem uma árvore que a gente chama de Gertrudes. Ela é uma árvore que está na ameaça de extinção. E desde que a gente passou para lá, eu falei que não era para ser tirado de forma alguma. Assim, a gente tem um amor tão grande por ela. Ela tem muitos metros de altura. Eu acho que ela deve ter uns 30 metros de altura, mais ou menos. E no momento, eu não acredito que pela primeira vez eu esqueci o nome da árvore. Mas ela é uma árvore que não pode ser cortada. Ela tem raízes interligadas com outras espécies da mesma. E se elas forem cortadas, todas as outras da mesma espécie, em um raio muito grande de quilômetros, elas morrem. Então, fica difícil. Eu vou deixar o nome dela aqui, porque nesse momento eu esqueci. E, assim, se eu ainda tiver alguma foto, eu vou deixar ela aqui. É o nosso bebezinho lá. A gente chama de Gertrudes, por causa da árvore do pica-pau. E meu pai já falou também que não vai tirar ela, ela só vai sair dali se ela cair. E é isso. É sobre respeitar a natureza, né? A gente tem que observar essas coisas. Se você daria uma pesquisada a mais para você ver esse mundo maravilhoso de árvores e plantas, é simplesmente divino. Bom, se você tem alguma pergunta sobre plantas ou qualquer coisa do tipo, deixa aí nos comentários, me conta se você tem plantas, se você é uma apaixonada por plantas que nem eu, ou se você é aquele tipo de pessoa que tem medo de pegar qualquer planta porque elas normalmente morrem. É isso. Deixa sua curtida, compartilha para aquele seu parente que eu sei que você tem. Aquele parente que tem muitas plantas. Todo mundo tem. Se você não tem, você tem que ser esse parente. E é isso, pessoal. Até a próxima. E eu acabei de lembrar o nome da árvore. Ela é um pique preto. Exatamente. Um pique preto. Linda, linda, maravilhosa. Olha, meu orgulho, viu? É isso, pessoal. Até a próxima.